Hoje, no Estação Mercado, a gente embarca no universo criativo e altamente tecnológico da animação. Um setor aí que está em plena expansão no Brasil e no mundo e que vai muito além dos desenhos animados, viu? Ele movimenta produções para cinema, TV, publicidade, redes sociais, games e plataformas de streaming. Neste episódio do Estação Mercado, vamos conhecer os bastidores desse universo, entender os caminhos para entrar na área, as formações recomendadas, as oportunidades de atuação e, lógico, o dia a dia de quem transforma ideias em movimento na tela. Então, fique por aí, porque o programa está imperdível. No quadro Mercado na Prática, o repórter Matheus Andrade acompanhou na prática os desafios e segredos por trás da criação de animações profissionais. Aqui em São José tem muito campo de atuação? Tem área para estudar, área para trabalhar? Então, isso é uma coisa curiosa, né? A animação, principalmente na época da pandemia, ela ganhou uma força muito grande pelo fato de ser um trabalho que você pode fazer remotamente. Sim. Quer saber de todos os detalhes sobre o mercado da animação? Fique por aí, porque o Estação Mercado está começando. E você já sabe, né? Aqui na TV Câmara nós temos compromisso com a inclusão, então a nossa intérprete de Libras, Tamires Caetano, está aqui do meu ladinho já, vai atender a comunidade surda que nos assiste. Oi, Tami, obrigada de novo pela sua presença aqui no nosso programa, viu? E ó, aqui no estúdio tem a presença de um profissional que está no mercado há anos e que vai nos ajudar a entender melhor como está esse setor, as qualificações e os desafios também da profissão. Por isso, seja muito bem-vindo, Bruno Hitch. Obrigado. Bruno, ó, eu primeiro de tudo queria entender exatamente como que surgiu esse interesse pela animação, né, e como é que foi a sua formação nessa área também. O interesse surgiu ali por volta de 2011, né, quando eu estava decidindo o que eu ia estudar. E em 2013 eu consegui passar para a Universidade Federal de Santa Catarina para estudar animação. Me formei em design, né, e passei para estudar animação, no caso. Uhum. Qual que era a outra pergunta, perdão? A sua formação, então, foi em design, Isso, exato. Na época. Uhum. E hoje você tem a formação de designer e também tem... Eu me especializei em animação dentro da universidade, né, e fiz projetos específicos em animação e fui trabalhar com animação no mercado a partir de 2016. Legal. A partir desses projetos, né, que você já trabalhou, qual foi o mais desafiador aí? Linka alguns para o pessoal ter uma ideia, né? Vai que eles se identifiquem aí, né? Vão saber um pouquinho. Sim. Quais são eles. Acho que os mais desafiadores, com certeza, foi o Rick and Morty, né? Acho que foi o primeiro desafio assim, internacional que surgiu na minha carreira. Foi, assim, um aprendizado absurdo, assim, né? E eu acho que o atual, assim, que está me dando o maior desafio hoje é o Take My Muffin, que é um projeto que eu toco junto com o estúdio do Chipre. E está sendo um desafio porque, né, são diversas línguas, eu estou gerindo uma equipe de alguns animadores e é complexo, né, lidar com tantas pessoas diferentes de todos os lugares do mundo, assim, né? Uhum. E até mesmo, eu acredito que é tão complicado, né, porque são projetos tanto nacionais que você fez, mas também internacionais. Como é que são essas etapas, né, da produção de uma animação? Como que é feito? Esse processo varia bastante, né, de estúdio para estúdio, mas assim, a animação é dividida entre pré-produção e pós-produção, assim, para resumir, né? Uhum. A animação que eu trabalho atualmente, a gente divide em algumas etapas, né? Que é a etapa que eu trabalho atualmente, que é a de pose, que é o início da animação, né? E depois tem a fase de animação e depois a fase de pós-produção, que daí é a fase que finaliza todo o desenho mesmo, assim, e deixa com aquele resultado que a gente vê na tela. Legal. E você começou em 2016, né, como você falou também. Essa transição, hoje você estava comentando, de ser supervisor de animação, né? Como é que foi isso, né? Quais são as novas responsabilidades que essa nova função, né, trouxe para você? Foi um processo complicado, assim. Eu já caí direto num estúdio do exterior, assim, como a primeira oportunidade de supervisão, assim. E foi uma loucura, assim, foi um aprendizado mesmo. Fui descobrindo como lidar com cada uma das pessoas, né, de cada parte do mundo, assim. E o processo, acho que mais complicado é você saber organizar o tempo de cada um,
né, o modo de produção de cada um, você vai conhecer as habilidades de cada um e para você conseguir uma unidade no projeto, né, para conseguir realmente um resultado eficiente para cada um dos projetos que você trabalha. Né? Uhum. Você teve que se especializar em alguma área para ser esse supervisor? Você buscou algum curso? Você buscou alguma especialização, né, para lidar melhor com a comunicação com o grupo, né? Normalmente você trabalha com quantas pessoas ali? Num projeto de supervisão você acaba assim por trabalhar com... eu tinha uma equipe de 10 animadores, varia bastante, né, de projeto para projeto, mas assim, você trabalha com uma gama de pessoas, né, não só com a sua equipe de animação, mas com toda a equipe do estúdio, né, e é complexo, assim, eu passei a estudar inglês, né, para começar a lidar melhor com cada um ali, porque como são diversas línguas, né, a gente tinha que ter um lugar de união ali entre elas e foi no inglês. Então eu tive que estudar bastante inglês, foi onde eu me desenvolvi muito no inglês. Foi difícil, mas rolou bem, assim, acho que a gente conseguiu unir a comunicação ali e fazer funcionar, sabe? Uhum. Bruno, como é que é o seu desenvolvimento ali do desenho, né? O primeiro contato com o cliente, como que é feito, assim, esse passo a passo mesmo, né? Você manda ali a sua proposta, como é que esse retorno tem muita ida e volta, né, com a chefia, né, com a direção que aprova esse projeto? Sim. Cada projeto tem também o seu diferencial, né, em relação a esse aspecto, assim. O meu trabalho de supervisão em específico, né, eu vou lidar com os trabalhos dos animadores, né, eu vou avaliar cada um desses trabalhos. Aí depois dessa avaliação, né, eu mando possivelmente uma correção, alguma ajuda ali para eles resolverem a cena da melhor maneira possível que o projeto pede, né, para cada uma das cenas ali. Aí depois dessa minha aprovação vai para uma direção, a direção também pode mandar uma alteração, então... vai depender de quantas etapas, né, o estúdio ou o projeto demanda ali para a conclusão do projeto, né? Então, dá um exemplo, assim, em relação ao último que foi mais desafiador, né, que é esse internacional, e um nacional, quais foram as diferenças, assim, para o pessoal ter uma noção de tempo, né, de cenas, detalhes? Acho que o principal diferencial, assim, é a quantidade de cenas, de cada projeto, assim, e também da complexidade das cenas, né? O Rick and Morty, por exemplo, né, foi assim uma loucura. Eu cheguei no caso eu trabalhei ele como animador, né, mas eu cheguei a trabalhar em mais de 150 cenas, se eu não me engano, animando, posando, fazendo efeitos. E esse foi muito complexo porque eu tinha que lidar com tanto a aprovação do estúdio brasileiro que eu trabalhava aqui na época, né, tanto com a aprovação do estúdio do exterior, né. Nossa. Então eram 2 aprovações, era bastante trabalho, o tempo era reduzido, né, produções grandes como essa têm, assim, um tempo curto, né, de duração, apesar de que, assim, durou cerca de 1 ano a produção, né. Curto para nós que da animação, né, consideramos curto, mas para algumas pessoas pode ser meio longo, né. E no exterior a diferença que eu tive até agora é que foi uma equipe mais enxuta, né, comparada a essa do Rick and Morty, mas ao mesmo tempo a complexidade do projeto era muito parecida, muito próxima com essa do Rick and Morty, né? Então a complexidade foi lidar com essas cenas tão complexas com uma equipe mais enxuta, né? Então essa é a realidade, né? A animação vai se adaptando conforme cada um dos projetos e a capacidade de cada um dos estúdios que vai trabalhando, né, dentro desses projetos. Legal, Bruno, a gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso programa, mas a gente vai continuar conversando aqui com o Bruno, viu, sobre esse mercado da animação, mas na volta do intervalo a gente vai ver mais um episódio do quadro Mercado na Prática, então, veja só um trechinho aí do que te espera. O repórter Matheus Andrade vai mostrar como é o dia a dia de um profissional que trabalha com animação. Ele vai descobrir na prática os desafios e segredos por trás da criação de animações profissionais. A gente tem uma fase de som, né? Então, normalmente a gente faz o som antes de fazer o processo de animação. Legal. Essa é uma curiosidade, porque na verdade a gente acerta o tempo, né, em cima do tempo do áudio. A animação que se adapta ao som, não o contrário. Exatamente, exatamente. Você confere tudo já já. De
de volta com Estação Mercado, ó, e olha só, hoje estamos falando do mercado de animação que está ganhando destaque aí com as produções daqui e também de fora do país, viu? O setor movimenta bilhões de reais e deve continuar crescendo nos próximos anos. E é claro que o Brasil também está de olho aí nesse cenário promissor. Agora, para a gente mostrar como esse universo funciona na rotina aí de quem vive da animação, vamos acompanhar mais um episódio do quadro Mercado na Prática. É com você, Matheus. Personagens, cenários, histórias, tudo isso nasce de muito estudo e muita técnica. O mercado de animações está em expansão no Brasil. E hoje eu vim conhecer como tudo isso funciona na prática. Quem vai nos contar tudo é o Lucas, diretor de animação. Tudo bem, Lucas? Matheus, tudo bem? Certinho. Muito prazer, seja bem-vindo à TV Câmara. Como começa uma ideia de um projeto de animação? Tudo começa a partir de muito incentivo, né? A gente precisa correr atrás de incentivos para a gente conseguir viabilizar, para a gente conseguir produzir essas lindas animações. Olha, pessoal, engana-se quem pensa que nesse processo todo é utilizado apenas um software. Não, são vários. Qual que a gente vai conhecer hoje aqui, Lucas? Hoje a gente vai conhecer um software chamado Blender, que é um software gratuito, que ele é utilizado especificamente para animação, né? E existem outros softwares que fazem outras funções, mas hoje a gente vai focar aí na animação. Você vai me ensinar a usar? Sim. Então, vem com a gente. Olha, pessoal, o Lucas estava me mostrando como mexer nesse programa. Olha quanta função tem aqui. É muito botão, é muita função. Lucas, você não se perde no meio desse programa? Às vezes até me perco, brincadeira. Mas a gente é muito estudo em cima disso, né? Então já estudo animação, né? Eu fiz audiovisual. Desde 2009 eu sou professor e, enfim, dou aulas de animação. Que legal. Então a gente conhece o software bem a fundo, assim. Né? Uhum. Aqui em São José tem muito campo de atuação? Tem área para estudar, área para trabalhar? Então, isso é uma coisa curiosa, né? A animação, principalmente na época da pandemia, ela ganhou uma força muito grande pelo fato de ser um trabalho que você pode fazer remotamente. Sim. Ultimamente, aqui no Vale do Paraíba, vem tendo uma crescente, né? Mas eu vejo que essa crescente ela é realmente geral, assim, ela não é exclusivamente assim, uma coisa daqui do Vale do Paraíba. E olha que legal, pessoal, aqui na tela a gente pode ver o antes e o depois da animação. Aqui é quando a animação ainda está no processo e aqui é o resultado final. Quanto tempo leva, Lucas, esse processo todo aqui, hein? Então é um processo bem longo, assim, às vezes a gente acha que é uma coisa só, é você entrar aqui no software e fazer. Não, né? É coisa de uma semana. Não é coisa de uma semana. Começa normalmente no processo de roteiro, então roteiro, aprova, faz, refaz, né? Então tudo isso, só a fase de roteiro deve demorar 1 mês, 2 meses. Aí depois a gente tem fase de criação dos personagens, criação de cenário, pode demorar aí até 3 meses de desenvolvimento disso. A gente tem uma fase de som, né? Então, normalmente a gente faz o som antes de fazer o processo de animação. Legal. Essa é uma curiosidade, porque na verdade a gente acerta o tempo, né, em cima do tempo do áudio. A animação que se adapta ao som, não o contrário. Exatamente. Aí a animação em si, esse processo mesmo, ele costuma ser um pouco mais curto do que esse processo de criação de cenário, personagens e tal. E aí, por fim, a gente tem ainda a fase de edição de vídeo e a finalização desse projeto. E chegou a minha vez de dar vida a um personagem. Lucas, eu nunca fiz isso, eu não quero excluir nada por engano aqui, você me ajuda? Claro, vamos lá. O que são essas linhas aqui na tela? Então, essas linhas na tela, elas são os controladores do personagem, né? Elas funcionam como se fossem as linhas de uma marionete, né? Então a gente vai agora movimentá-las, né? E sempre que a gente movimenta elas, elas vão gravar aqui na linha do tempo uma informação, né, de posição. Aí você vai andar na linha do tempo de novo e marcar outra posição. A gente consegue manipular tudo, assim, né? Tipo, as mãos, os dedos, os pés, né? O tronco, aí é todo o rosto, que é bem complexo, né? Por isso que tem bastante controlador aqui no rosto, olho, né? E o que eu achei sensacional também é que existe física aqui. Se você move o personagem da esquerda para a direita ou vice-versa, o cabelinho também move. Sim, ó, vamos mexer aqui, ó. Se a gente pegar aqui, tem um controlador que é o base, né? Que é toda a base do personagem, ela tá ligada aí a essa base, né? E olha que sensacional, os personagens da animação foram todos inspirados em pessoas reais. Aqui são as fotos das pessoas, existe todo um processo até chegar nesse resultado aqui.
Lucas, qual o tamanho desse trampo? Porque é um trabalho muito grande, né? Para fazer isso, a gente fez todo um estudo, pegou fotos de referência dessas pessoas, né? E aí a ilustradora, né, ela vem fazendo um trabalho, né, de chegar nesses personagens, fazer uma versão lúdica, né, dessas pessoas, pegando trejeitos, pegando, né, formas que marcam essas pessoas. As né? características mais marcantes da pessoa. Um dos segredos, assim, pra gente conseguir esse equilíbrio de cores, né, é trazer mais saturação, ou seja, mais viva a cor pros personagens e o cenário deixar a cor um pouco mais suave, né? E os estilos de animação, pessoal, são os mais diversos. Esse aqui, por exemplo, já tem uma proposta mais 2D, diferentemente desse que a gente estava vendo, que é 3D. Lucas, tudo isso vai de acordo com a demanda. Sim, vai de acordo com o conceito de cada projeto, né? O projeto anterior que a gente mostrou, né, do 3D, ele tinha inspiração nas figurinhas de barro, né, daqui do Vale do Paraíba, então ele queria ser mais palpável, ser uma coisa, né? Esse outro projeto já não, ele tinha essa ideia de parecer um desenho de criança mesmo, um desenho com lápis de cor, rabiscado. Né? Rabiscado, então por isso que ele é 2D. E que dica você deixa para quem quer entrar nessa área também, Lucas? Continuem correndo atrás, porque eu parto do princípio assim, se você sabe fazer uma coisa muito bem, se você demonstra isso, né, e na internet a gente consegue demonstrar isso com portfólios online, consegue, se você sabe inglês, ainda você consegue vender animação para o mundo todo, né? Se você é muito bom no que você faz, você demonstra isso para as pessoas, você sempre vai ter clientes. Lucas, muito obrigado por me ensinar Valeu, a ser Matheus. um animador, um aprendiz de animador, aliás, porque eu sei que tem muito estudo aí pela frente. Bons trabalhos para você, muito Obrigado. sucesso. Fernando, agora eu quero saber de você. Qual a sua animação infantil preferida, hein? Tchau, tchau, até mais. Olha, Matheus, gostava muito daquele desenho Doug Funny. Gostava tanto, tanto, tanto que dei o nome do meu primeiro cachorrinho vira-lata de Doug. Então tem um carinho especial por aquele desenho, viu? Muito obrigada, viu, Lucas Balgras, por atender a gente aí no seu espaço, viu? Mostrar o seu trabalho por aqui pra gente. E eu volto com a pergunta pro Bruno Hitch. Bruno, qual foi a sua animação infantil preferida? Sem contar o que você já fez, né, até agora. Sim. Eu sei que o Rick and Morty era uma delas, né, que você gosta. Tinha um desenho que eu adorava assistir, que era o Castores Pirados. Esse é bem antigo, mas eu adorava assistir. Muito bom. Bruno, a partir do que a gente viu, né, com a experiência do Lucas, né, que ele contou lá pra gente também, quais habilidades você acha necessárias ali atualmente para quem quer entrar nesse mercado, né, que o pessoal vem, né, exigindo hoje no mercado para a pessoa ter? Acho que a principal habilidade é desenho, né? Você saber como desenhar um personagem, como deixar o seu personagem vivo em tela, né? Uhum. E a segunda, eu diria, que é a organização de tempo, né? Porque as produções, elas têm um prazo, né, de conclusão, então a organização do tempo versus, né, a complexidade ali do projeto é algo essencial que o animador precisa dominar. Uhum. E a gente também estava vendo a questão dos equipamentos lá na matéria, né? O investimento que a pessoa precisa ter aí, normalmente varia de quanto, mais ou menos? O investimento inicial, assim, eu diria, né, é um investimento de um computador, né? O computador, eu acho que vai ser a ferramenta principal do animador. Uhum. Então, um computador aí vai ter que ser um pouquinho superior, né? Não pode ser um computador tão básico, porque você vai trabalhar com renderização. Então, por volta de R$2.000 a R$4.000 ali você vai precisar para iniciar o seu trabalho dentro da área de animação, provavelmente. Uhum. E o portfólio, né? O Lucas também comentou, você acha interessante estar sempre exposto o seu portfólio em ferramentas, né, de trabalho ali, né, como LinkedIn, né, expostos, né? Como que está sendo essa procura, né, por esses profissionais? Ainda é pela internet? A internet é com certeza a maior oportunidade, né? O LinkedIn, como você citou, é uma das principais portas da animação hoje para a venda da sua imagem, né, da sua exposição da sua imagem. E são portfólios, né? A gente usa o que a gente chama de Reels, né? Que é basicamente uma coletânea dos seus trabalhos, né, de vídeos, uma seleção que mostram as suas habilidades e elas devem estar de acordo com o que cada estúdio pede para cada projeto, né? Se você vai entrar numa produção 2D, é importante que seu projeto, que o seu portfólio mostre, né, que você tem capacidade para lidar com produções 2D, né? Uhum. Então, ser bem focado
cada uma dos seus trabalhos para o que o estúdio está precisando no momento. As empresas de fora, Bruno, estão procurando muitos brasileiros, né, profissionais brasileiros aqui para fazerem os trabalhos? Você vê essa procura grande? Com certeza. Eu tenho diversos amigos, inclusive, que trabalham em estúdios do exterior, porque o brasileiro é, assim, fora de série mesmo. Assim, nós somos incríveis produtores de animação, assim, e nós estamos em todas as etapas: direção, supervisão, animação, criação de cenários. Então, de fato, o brasileiro está em grande procura no mundo todo. Isso se deve ao fato de que nós somos bastante generalistas, né? Nós conseguimos fazer diversas etapas e uma única pessoa consegue lidar com tudo isso. Então, o brasileiro se destaca bastante nesse ponto. Que bom, que bom. Só uma atitude de curiosidade, o Blender, né, essa plataforma que o Lucas comentou aí, também foi a mesma plataforma que fez aquele filme Flow, que é também um filme de animação que foi ganhador do Oscar de 2025. Então, fica aí, ó, tá vendo? Estamos ganhando muito, muito nesse mercado de trabalho, aí, destaque fora também do Brasil. Ó, a gente vai dar uma última pausa aqui no programa, mas voltamos já já com mais informações então sobre o mercado da animação, tá? E todas as dicas aí para você que se interessou e aí quer entrar nesse mercado, tá bom? Te espero. De volta, ó, e voltando a falar aqui no estúdio com o nosso convidado de hoje, que é o designer Bruno Hitch. Bruno, eu comentei no bloco anterior sobre o filme, né, Flow, né, que foi premiado como melhor animação no Oscar, né, de 2025. Esses projetos, né, premiados, né, você também já participou de projetos premiados aí. O que você vê, né, o que faz uma animação se destacar artisticamente aí para ganhar esses prêmios? Acho que o principal ponto é a originalidade, né? Você ser original na sua produção, criar algo fora da casinha mesmo. Acho que é o que mais destaca aos olhos, né? E é claro, a técnica, a aplicação de técnica, teoria em cada uma das etapas de produção vai trazer um diferencial para cada uma dessas produções, né? Então, eu acho que esse é o principal fator que traz grandes prêmios para grandes produções, né? De fato, uma dedicação de tempo e trabalho de cada um que está se dedicando ali dentro dos projetos, né, em cada uma das suas etapas. E aí tem a questão dos projetos autorais, né, porque haja dedicação, né, a partir disso. Então, queria que você comentasse até sobre isso, né? Você acha que há espaço, né? A demanda ainda é maior para projetos internacionais ou tem os autorais aqui ainda? Você acha que tem uma procura? Você está em pré-produção, né, com um projeto pessoal Sim, eu estou num projeto autoral meu. Está ainda em fase de pré-produção mesmo, está bem no início, mas é para a criação de um projeto de educação, né, de criação de curso, né, para que as pessoas possam iniciar, né, na área de animação, principalmente na área que eu trabalho, que é a de cutout, né, a técnica cutout. E sim, há muito espaço, né, eu recentemente trabalhei com o Gustavo Fontelli, um diretor, né, com uma produção que agora está sendo... foi para um festival de Cannes e assim, projeto autoral brasileiro, né? Então, há espaço para o projeto autoral brasileiro, mas, de fato, eu acho que ainda falta um pouco mais de investimento na área, assim. Então, até aproveitando, o que falta ainda, né, para o Brasil se consolidar como polo de animação, né, globalmente aí, né, no mundo? Sem sombra de dúvidas, é investimento, né? E a noção do poderio, né, que é o setor de audiovisual brasileiro, assim, até aproveitar para comentar sobre a API, né, que é a Associação de Produtores Individuais, que vem lutando, né, com a regulamentação do VOD, que é as plataformas de streaming, que é justamente para abrir maior espaço para as produções brasileiras, assim, e aumentar o investimento na área. E não só isso, né, buscar sair desse eixo Rio-São Paulo, que é o principal eixo que traz, né, que absorve esses investimentos, e tornar né, a produção em geral do setor audiovisual brasileiro mais plural, né? Então, para que a gente possa ver produções do Nordeste, do Centro-Oeste brasileiro, Sul, né, que a gente possa realmente ter uma variedade de projetos brasileiros que
como eu citei anteriormente, acho que não falta profissional qualificado para a gente ter produções incríveis aí nas plataformas, né? Exato. E até mesmo ter gente como você ensinando outras pessoas que têm interesse, né? O seu projeto pessoal é relacionado a isso, né? Exatamente. Você está sentindo essa necessidade que as pessoas não têm conhecimento, né? Exato. Que tem plataforma gratuita, como a gente viu, que é o Blender, né? Então, foi a partir esse seu estudo, né? Foi isso, foi sentindo que as pessoas não têm conhecimento, não tem cursos gratuitos para as pessoas estudarem, Exatamente. Né? Eu acho que uma das maiores dificuldades que o mercado brasileiro enfrenta hoje é a especialização de mão de obra que a gente fala, né? Que de fato há oportunidade de trabalho, mas não há oportunidade, não há pessoas que conseguem galgar essas oportunidades, né? Eles não conseguem chegar ao ponto de chegar numa produção porque não sabem mesmo como funciona uma animação, não tem esse contato, até mesmo, né, hoje existem mais cursos, né? A Universidade mesmo Federal, que eu citei no primeiro bloco, mas realmente o que falta é mão de obra especializada, assim. Então eu aproveitei, né, essa oportunidade, eu acho que para poder ajudar o máximo possível das pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre o mundo de animação, né, e tentar entrar no mercado de trabalho aí. Bruno, a gente está chegando no fim aqui do nosso programa. Eu queria que você desse conselhos gerais aí para quem está se inspirando, né, vendo você, né, como profissional nessa área, né, e está querendo entrar. Sim. Queria que você desse alguns conselhos e dicas finais aí para a gente. Eu acho que assim, a animação é um lugar que tem muito espaço ainda, né, para trabalhar. Os brasileiros, eu acho que são assim pessoas super originais nas produções que eles criam e são se doam muito aos trabalhos, né? Então, a minha dica, assim, essencial é, primeiro de tudo, gostar de desenho animado, né? Assistir desenho animado. Se você quer, né, pretende trabalhar com animação, você seguir algum estudo relacionado a desenho, né? Pode ser, eu me especializei em design, né, e com animação em específico, mas você pode, há diversas etapas na animação, né? Você pode trabalhar com a criação de personagens, criação de cenários, dublagem, né? Olha isso, exato. Então, criação de voz original. Exato. E, então, há diversas oportunidades. Trilha sonora, exato. Há muita oportunidade de edição, né? Tudo mais. Bruno, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no nosso programa. Muito boa sorte aí, que venham muitos outros projetos, tanto nacionais como internacionais também. Tá bom? Obrigada de verdade. Muito obrigado. É isso. Tami, obrigada pela sua parceria aqui do programa de hoje, da edição de hoje. E espero a sua companhia também no próximo programa, tá? Você já sabe, continue acompanhando, vendo todas as novidades, todos os próximos temas aí lá nas nossas redes sociais, no @TV Câmara SJC. Até o próximo Estação Mercado. Tchau.